Gravar. Vamos lá. O Rodrigo está fazendo algum sinal ali. Vou falar com ele. Ah, tá. Não entendi não, mas tudo bem. Não entendeu nada, mas está tudo bem, né? Pois é. Pronto, pai, pode começar quando o senhor quiser. Tem que falar para a irmã Tatiana aí e para o Rodrigo que tem que botar tocar na câmera. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Boa noite a Tatiana também, boa noite ao Rodrigo. Vamos começar então a nossa aula do dia de hoje. Vamos lá. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Saravá Fraterno. Sejam bem-vindos ao curso Umbanda Sem Fronteiras, na sua 24ª turma. Como sempre fazemos no início das nossas atividades no Templo Estrela do Oriente, vamos elevar nossos pensamentos, sentimentos, a Zambi maior, o supremo arquiteto de todos os planos, ao Oxalá Todo-Poderoso, aos sagrados orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais da nossa casa, nossa mãe espiritual, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as sagradas falanges que trabalham naquele chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimentos, de troca de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir dessas sublimes iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que ascenda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre. E que esse Senhor de todos os universos nos permita dar por iniciada mais uma aula da 24ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. O Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite aos irmãos que estão aí online com a gente, que é a nossa irmã Letícia, médium do Templo Estrela do Oriente, nossa secretária, a irmã Sônia, da 24ª turma, o nosso querido irmão Rodrigo, médium do Templo Estrela do Oriente, a Cláudia, que é aluna também da 24ª turma, a Tatiana, que nós ainda não tivemos o prazer de vê-la, está aqui entrando pela primeira vez, depois coloca aí a sua imagem para a gente poder te ver. Oi, Tatiana, muito prazer, seja muito bem-vinda. E agora está entrando também, seja bem-vinda, uma boa noite para você. E também o iPhone do nosso querido Pedro Jack, né? Então vamos lá. Nós estamos no 4º módulo e na aula passada nós encerramos falando que Kardec codificou 101 tipos ou categorias de mediunidade. Falamos sobre a definição de mediunidade, né? E nós começamos a aula de hoje ainda falando sobre mediunidade. Aliás, sobre mediunidade, eu volto a lembrar que nós vamos tocar nesse assunto e em todos os seus aspectos, desse módulo 4 até o último módulo do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é o módulo 11. Todos esses módulos nós estamos falando de mediunidade e as suas realidades, tá? Então, vamos lá. A gente chega à conclusão que nós nascemos, na verdade, relembrando o que nós já dissemos, nós nascemos com 6 sentidos e não com apenas 5, né? Relembrando, os 5, visão, audição, olfato, paladar e tato, só que não são só 5 sentidos, são 6. O 6º sentido é indiscutivelmente a mediunidade. Só que essa mediunidade ela é inerente a qualquer ser humano. A qualquer ser humano. Agora, o que precisa deixar bem claro, inclusive na última aula a gente mostrou que são 101 tipos ou categorias de mediunidade, os seres humanos eles não detêm só um tipo de mediunidade.
Eles detêm vários tipos de mediunidade, entendeu? Só que a maioria passa a vida toda despercebido, tá? Porque se a gente levar em consideração que mediunidade não é só incorporação, que nós vimos na aula passada, que é muito mais do que isso, a partir do momento que você está recebendo no seu aparelho auditivo uma mensagem do astral superior, você está exercendo um tipo de mediunidade. A partir do momento que o teu coração recebe uma intuição em relação a um parente, a um amigo e tal, você está exercendo a mediunidade, entendeu? A partir do momento que você compõe uma música, você está exercendo algum tipo de mediunidade, entendeu? Então, a mediunidade ela pode estar no ativo ou no passivo dentro de nós, mas ela é inerente a todos os seres humanos, sem distinção. Aqueles materialistas que não querem saber das questões, vamos dizer assim, extrafísicas, né? Os materialistas também têm mediunidade, só que normalmente essa mediunidade fica no passivo. Lá na frente, eles vão sentir os fenômenos mediúnicos, não vão entender absolutamente nada, que até então só se importaram com as questões materiais e nunca com as espirituais, né? Então eles vão começar a padecer, porque o sino toca de cima para baixo e nunca de baixo para cima, entendeu? E aí, dentro dessa realidade, na época que nós nos iniciamos na casa, no Templo Umbandista Caminho da Luz, nós tivemos uma oportunidade lá de fazer uma pequena pesquisa em relação a essa questão dos sintomas da mediunidade e em que épocas, né, na vida humana eles se apresentavam com fases assim mais marcantes. Muda o slide, Letícia, por favor. Então, nós nomeamos aí 3 etapas, uma delas, crianças dos 13 aos 14 anos, uma época em que a criança passa da infância para a adolescência, quando não entende a verdadeira finalidade da mediunidade. Nesses casos aqui, a gente sempre diz isso, tá? Quando a gente observa crianças dentro de casa com mediunidade, nós precisamos entender que, para exercermos um mandato mediúnico, nós temos que ter um mínimo de discernimento, um mínimo de maturidade para podermos honrar esse mandato mediúnico. Então, uma criança ainda não tem a menor condição, entendeu? Outro dia desse, nós até recebemos de um irmão nosso um vídeo no YouTube de uma criança se travestindo, né, de incorporada, né, vamos assim dizer, né? Mas eu vou ser muito sincero, não acreditei naquele vídeo nem um pouco e também discordo totalmente, entendeu? A criança ela tem que brincar. E se porventura a mediunidade se apresenta, temos que buscar as pessoas competentes, né? Normalmente os orientadores espirituais, para que nós possamos adiar esse compromisso. Isso é completamente possível, é tranquilo, sem qualquer problema, tá? Isso acontece toda hora. Muda o slide, Letícia. Existe também uma outra realidade que a gente observa nos terreiros, principalmente por causa do nosso trabalho dentro do movimento intrarreligioso de União Afro, que hoje congrega dezenas de terreiros, a gente observa que tem uma juventude atuando muito dentro dos mandatos mediúnicos, muita gente nova, né, se interessando por isso. Então, a partir dessa realidade, a gente sempre costuma dizer o seguinte, que esses novos que estão chegando para a Umbanda, eles estão vindo realmente com algumas missões especiais, estão chegando num momento em que a Umbanda está vivendo a sua terceira fase, que é a fase da maioridade espiritual, né? Então, um dos mandamentos para que nós possamos passar bem por essa fase é, indiscutivelmente, o estudo. Sem o estudo não se chega a lugar algum, né? E, em paralelo ao estudo, obviamente, a nossa transformação moral. Então, a gente vê uma legião de pessoas jovens na matéria
e essas pessoas com um sentido investigativo muito interessante. Entendeu? Não adianta você perguntar, por que se bota a vela em tal lugar? Se você não souber responder, esse grupo novo aí, eles vão buscar informação em outro lugar, entendeu? Então a gente tem que estar preparado. Claro que a gente não precisa saber tudo, né? Porque a verdade absoluta é só Deus, né? Mas a gente tem que procurar estar sempre pesquisando para que a gente possa se atualizar, porque a espiritualidade, de uma forma geral, ela está em constante mutação, tá? Pode passar para o próximo. E temos também observado uma terceira etapa, né? Dentro dessa faixa de 50 anos, quando, numa idade já madura, a pessoa poderá estar realizada naturalmente, a família constituída, e assim ela... Acho que pulou para o outro, Letícia. Passa para o anterior, por favor. Pula para o próximo. Sumiu um slide aí, tá? Com certeza absoluta. Mas como eu tenho aqui o meu... Estou vendo aqui, pai. Sumiu a terceira etapa, né? Foi a terceira etapa. Aí, Conforme for... consegui. Conseguiu? É isso aí. Então, a pessoa já pode estar realizada naturalmente, a família é constituída, e assim ela tem mais condições de se dedicar à espiritualidade. Na verdade, essa legião de novos médiuns, né, eles, se por um lado, eles têm um sentido investigativo muito apurado, por outro lado, eles ainda estão numa fase, né, materialmente falando, profissionalmente falando, que ainda estão buscando um espaço, né, dentro do mercado profissional, então eles têm que se dedicar ao estudo, né, ao seu trabalho, então não podem dar ainda a atenção que um mandato mediúnico assim o exige, né? Já a pessoa, dentro dessa faixa de 50 anos, já é uma outra realidade, como eu falei, já está mais realizada naturalmente, aí isso pode vir a acontecer, essa dedicação num tempo mais integral, né? Pode passar para outro slide, Letícia. Uma outra questão importante que eu queria abordar com vocês, e que são os casos excepcionais que eu quero dizer, é que nós estamos observando já de uns tempos para cá uma quantidade muito interessante de crianças, né, bem crianças, né, e que elas têm em comum duas realidades, né? Elas são muito agitadas no princípio assim de não adianta você dizer para elas não, né? Você tem que dizer o porquê desse não, né? Explicar, tentar fazer com que você atraia essa criança, né? Essas crianças são denominadas as crianças índigo, né? E a gente fala índigo porque na sua aura a cor mais presente ali é o azul índigo. Essas crianças estão sendo enviadas agora nesse período da maioridade espiritual para colaborar com a regeneração da humanidade. E uma outra realidade das crianças são as crianças cristal, uma capacidade muito grande intelectual, porém são muito, vamos dizer assim, são muito frágeis, né, interiormente, sentimentalmente. A gente tem que saber como fala, né, para elas não se chatearem, né, e tal. Então, nesses casos, né, de mediunidade prematura, como a gente diz, também não é nada aconselhável, né, já que a mesma não permitirá que as crianças compreendam as finalidades da parte espiritual. Pra vocês terem uma noção, eu tenho uma neta de 5 anos que outro dia desse estava perguntando para a mãe o que quer dizer alma, perguntou para a mãe também como é que o mundo começou. Vocês imaginam, né? Se isso é um papo para uma criança de 5 anos, né? Então, o pai tem que saber muito falar, né? Explicar direitinho, porque eles estão vindo com um sentido também investigativo muito grande, tá, gente? Então, é isso. Pode pular para o próximo, Letícia, por favor. E
também existem muitas pessoas que nos perguntam a questão da mediunidade no idoso. Luiz, até que idade, né, o idoso pode trabalhar espiritualmente? Olha, não existe uma idade pré-definida. Para vocês terem uma noção, na casa máter da Umbanda, que é a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, a sua última dirigente, que foi a nossa querida mãe Zilmeia, ela, com 93 anos, ainda estava ativa como dirigente da tenda, né? Então, desde que você tenha realmente o organismo forte, saudável, para suportar o esforço necessário que a mediunidade impõe, não há um limite de idade, né? Nós mesmos conhecemos, não sei até se é nesse módulo que a gente coloca, né? Nós conhecemos uma irmã que ela estava trabalhando num terreiro ali na Praça Seca, em Jacarepaguá, com 102 anos de idade, para vocês terem uma noção, entendeu? Inteirinha, a filha dela do lado dela, né, e tal. Então, a coisa caminhando direitinho. Então, acho que não tem um limite de idade, não, tá? Passa para o próximo, Letícia, por favor. Bom, ainda falando sobre mediunidade, eu quero tocar num assunto com vocês de um período que é um momento assim muito difícil, né, para qualquer ser humano, e Deus permita que o ser humano entenda o que está acontecendo, o fenômeno que está acontecendo com ele, que é esse tema que trazemos aqui nesse slide, a aproximação do fluido. A gente precisa entender, gente, antes de mais nada, o seguinte, que, como eu falei, né, nós chegamos aqui, no momento que a gente reencarna neste plano aqui, nós chegamos com seis sentidos, né? Esse sexto sentido, que eu já falei que é a mediunidade, indiscutivelmente é uma ferramenta que a misericórdia divina nos fornece para que nós possamos, através dela, trabalhar o nosso burilamento interior, tá certo? E, a partir dessa transformação, que nós possamos interagir, ajudar, né? Convergir com o nosso próximo, com a natureza, com o meio ambiente, com todas as criações de Deus. Não é isso? Só que o ser humano ele é informado sobre isso antes de reencarnar. Nosso Pai Maior, Zambi, nos informa que nós estamos saindo lá de cima com um planejamento, já falei sobre isso e vou tornar a dizer. Nós estamos saindo de lá de cima com um planejamento. Qual é o planejamento? Ele deseja que nós sejamos do bem. Não é ter, é ser. Ser do bem. Muito bem. A partir disso, o projeto aqui embaixo é feito conosco, por iniciativa própria nossa. E esse projeto, na verdade, ele tem como base o seguinte: você vai precisar, neste plano aqui, viver espiritualmente na matéria. Viver espiritualmente na matéria é entender que tudo que acontece contigo, tudo que acontece ao seu redor, existe ali a presença de Deus. Esse precisa ser o olhar. Se você não tiver esse olhar, com certeza absoluta você não vai entender as questões que envolvem você e as pessoas que estão ao seu lado. E aí, a partir do momento que você não entende, você vive uma vida excessivamente material, você se esquece, como eu já falei aqui nessa turma, e vou voltar a falar várias vezes, você se esquece que nós viemos para cá, para baixo, não para um turismo de lazer, mas para um turismo corporativo. O que é o turismo corporativo? Para nós trabalharmos primeiro para o nosso aperfeiçoamento e depois em função daqueles que nos cercam, né? Quando a gente esquece disso, vai chegar num determinado momento que o sininho vai tocar assim do nosso lado. Quando o sino toca de cima para baixo, na verdade, esse sino tem essa propriedade, a aproximação do fluido. E a aproximação do fluido é o seguinte: os primeiros sintomas da aproximação do fluido, dependendo do preparo espiritual, é possível se apresentar entidades de baixa vibração, já que o médium, antes do desenvolvimento, é como uma pedra preciosa
sem o toque e a lapidação. Tá? Então, é um momento muito difícil, onde nós começamos a receber constantemente mensagens intuitivas e a gente não sabe discernir o que é luz do que é trevas, o que é o bem, o que é o mal. Tá certo? Pode passar, Letícia. E ainda vai ser preciso um preparo para que essa pessoa possa atrair uma boa vibração. É uma época muito difícil em que surgem as obsessões, as psicoses, as fobias, os medos. Neste caso, o desenvolvimento oferecerá condições favoráveis para boas energias se aproximarem. O que a gente precisa entender, gente, dentro desse nosso raciocínio, é que todos têm mediunidade. Mas o que vai diferenciar um ser humano do outro em relação à mediunidade? É que aquele que souber lidar com os fenômenos mediúnicos, ele vai passar por isso numa boa. Aquele que não souber, ele vai ter dificuldades. E essas dificuldades a gente sabe como começa, a gente só não sabe como termina. E normalmente não termina bem. Saibam que as casas de saúde psiquiátricas nada mais são do que depósitos de mediunidades mal resolvidas. E vem isso aí, ó, obsessões, psicoses, fobias, medos. É o que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra. Antes do coronavírus chegar, a gente já estava vivendo uma outra pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde, que é a pandemia do suicídio. Estávamos vivendo já isso aí, e ninguém se tocou. É uma morte lenta. E nós que estamos de frente para um trabalho, a gente recebe mensagens de pessoas quase que diuturnamente dizendo que estão querendo dar cabo da vida. O que é isso, senão uma série de mediunidades mal resolvidas? Pode passar para o próximo, Letícia. Bom, aqui a gente traz, dentro da nossa pequena experiência, vamos ser modestos, né? Alguns sintomas daqueles que estão se colocando como mediunidade aflorada, tá? Ou, como alguns chamam no segmento mais espírita, como mediunidade ostensiva, que é aquela que está, que é aquela que eclodiu, né? Vamos assim dizer, né? Então, dores na cabeça, normalmente em pontos vitais, ou aqui na frente, ou na nuca, né? Até no alto da cabeça também, né? Nevralgia facial. Para vocês terem uma noção, eu conheci um que o rosto dele ficou assim, ó. E sorte dele que ele tinha recursos financeiros, que até choque no fisioterapeuta ele teve que tomar no rosto. Questões envolvendo vômitos, azias e soluços, perda de apetite, perda de sono ou sono profundo. Tá? Outra coisa, perda de sono ou sono profundo. Esse momento da pandemia, onde as pessoas estão sendo obrigadas a olhar para dentro de si, ficando dentro de casa, a conviver com pessoas que muitas vezes não queriam conviver, esses fenômenos mediúnicos, olha, bombaram. Muita gente batendo na nossa porta virtual, pedindo ajuda. Hipertensão nem se fala. Irritabilidade normalmente se irrita com as pessoas mais próximas, sem as coitadas terem a ver com nada, né? Problemas psicológicos, psiquiátricos, gastrointestinais, enxaquecas. Entendeu, gente? Então, isso aqui são alguns dos sintomas que a gente observa. E aí, vamos lá, vamos para o tratamento. A gente fala do problema, temos que falar também do tratamento, né? Pode passar. Algumas soluções para isso. Primeiro, transformação íntima. A pessoa precisa ter aí o entendimento de que ela precisa se transformar intimamente. Tá? É a famosa transformação moral. Isso é fundamental. Por quê?
Porque a partir do momento que você se predispõe a se transformar intimamente, você passa a atrair somente as mais altas vibrações do astral. Entendeu como negócio? Hoje eu estava lendo uma das máximas de Chico Xavier, é fantástico, né? Esse ser espiritual, que um dia foi um ser humano, fantástico, né? Acho que uma senhorinha virou para ele, no meio da multidão, né? Que só vivia arrastando multidões, né? Virou para ele e disse assim: Chico, eu só tenho uma pergunta para te fazer. Macumba pega? Essa foi a pergunta que ela fez para ele. Aí ele disse assim para ela: minha filha, se você pegar uma pedra e tacar numa parede que tem um buraco, o que vai acontecer com essa pedra? A moça falou: vai entrar. Sim, mas e se essa parede não tiver buraco nenhum, o que vai acontecer? A pedra vai bater e vai voltar. É isso aí. Esse buraco, ele é formado pelo quê? Por formas de pensamento, por aquilo que a gente fala pela boca, aquilo que o coração está cheio, não é isso? Entre outras coisas. Então, a partir do momento que a gente não tem o buraco, não deixa buraco nenhum, tem que se preocupar com nada disso. Fantástico, né, Chico? Né? Estudo da doutrina umbandista, com certeza absoluta. A Umbanda é um processo em construção ainda. Precisamos continuar estudando muito. Outra coisa que nos ajuda bastante, a observação atenta aos rituais. Nada se faz dentro de um terreiro de Umbanda que não tenha o porquê da pergunta e o porquê da resposta. Nada dentro de um terreiro de Umbanda é crendice. Entendeu? Tudo dentro de Umbanda, do terreiro de Umbanda, tem um propósito. Você tem a menor dúvida. Uma preparação espiritual adequada também é uma solução. E, por último, que é indiscutivelmente o contato com as forças da natureza. Nós somos pilhas recarregáveis. A natureza é a grande bateria. E essa bateria precisa sempre recarregar essas pilhas para que a gente possa estar sempre bem, entendeu? Então, essas são algumas das soluções para o problema da mediunidade aflorada. Deixa eu ver o penúltimo slide, Letícia, o que diz ele? Que a mediunidade é um dom divino através do qual resgatamos nossas dívidas kármicas de forma mais rápida, auxiliando os irmãos necessitados. Disso eu não tenho a menor dúvida, né, gente? A mediunidade é algo... Eu acho que o próximo slide já é o último desse módulo 4, não é isso? Isso. Já pode ir mudando para o 5, enquanto isso eu vou fazer aqui um comentário sobre... Oi, boa noite, Ana Cláudia. Tudo bem, minha filha? Quem é que já está online aí com a gente? Além da Letícia, boa noite. Boa noite, minha filha. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O Pedro, a Cláudia, essa vez a Tatiana veio pela primeira vez, o Rodrigo também. O Rodrigo é médium lá do Templo Estrela do Oriente, assim como a Kátia Marins também. Olha, eu não vi a Kátia ainda. Só está o nomezinho dela aqui, hein? Mas com certeza é um prazer recebê-lo. E o Pedro Jack, ó, grande Pedro Jack. Mas eu estava falando ali sobre aquele penúltimo slide. Fala, Pedrão! Estava falando daquele penúltimo slide. Tudo bem, querido? A mediunidade e o exercício dela, eu acho que ela traz dentro de nós uma impressão íntima que cada um tem. Eu acho que é uma relação de foro íntimo. Eu quero compartilhar com vocês o que eu sinto nesse momento, quando, por exemplo, eu vou aqui na minha casa ajudar minha esposa a fazer a limpeza dos nossos assentamentos, as nossas firmezas semanais que nós temos aqui, que são muitas, né? Eu vou ser sincero a vocês. Eu olho para aqueles valores espirituais todos, né? E vem aqui uma
uma vozinha aqui no ouvido que diz assim para mim: vem cá, Luiz Fernando, você tem coragem de pedir alguma coisa ainda? Essa é a pergunta que me vem. Vocês acreditam nisso? Você tem coragem de pedir alguma coisa ainda? Então, eu acho que a gente chega num ponto que a gente olha para os nossos valores espirituais e o único sentimento que bate na gente é só isso: gratidão, mais nada. O resto está assim, está entregue na mão deles. Eles sabem 1000 vezes mais do que a gente o que nós realmente precisamos, em que estágio nós estamos, para onde estamos indo, entendeu? Então, como diz a minha esposa e mãe espiritual, Flávia Barros, está entregue, não é isso? Vamos lá? Vamos seguindo? Módulo 5. Bota aí o primeiro slide do módulo 5, Letícia, por favor. Gente, essa entidade com que eu tenho a alegria, a felicidade de trabalhar, é o seu Pena Azul. Quando nós estávamos ainda para fundar o TEL, mas já com a determinação de fundar, ele nos trouxe essa mensagem exatamente para que a gente pudesse sempre refletir sobre isso. Ele disse: sejam simples, não busquem o fenômeno ou o show mediúnico. Busquem em si o esclarecimento, os ensinamentos elevados, o consolo e a fraternidade com os irmãos mais necessitados. Eu fiz questão de deixar esse slide aqui para vocês e para todas as turmas, porque de vez em quando a gente tem aquele irmão que diz assim: Luiz Fernando, eu tenho uma novidade para te contar, eu estou aqui muito feliz, o que eu descobri na minha vida? Eu digo: fala, meu irmão, o que houve? Eu descobri que eu sou médium, entendeu? Então, é claro que a gente compreende que o irmão ainda não começou no mandato mediúnico a estudar que aquilo ali é inerente a todos os seres humanos e tal. Eu falo isso, gente, porque a gente não pode, de forma nenhuma, considerar a mediunidade como um show, como um fenômeno, como algo assim, sabe, que vá nos envaidecer. Não pode ser dessa forma. Porque toda vez que a gente pensar dessa forma, nós vamos estar nos separando, nos desconectando da nossa essência, que são esses grandes guias e orixás. Então, temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Muito, porque, olha, principalmente nós estamos de frente para um trabalho, é quase que diário. Elogios disso, elogios daquilo, elogios disso, elogios daquilo, sem falsa modéstia. Mas a gente já tem, os médiuns do Templo Estela do Oriente, sabe disso, a gente já tem sempre uma respostinha prontinha lá na nossa caixa, é só copiar e colar e colocar lá para o irmão. A gente diz assim: olha, agradecemos pelo carinho, né, pela lembrança. Porém, como sempre costumamos nos referir, se algum mérito houver, que ele seja integralmente dedicado à espiritualidade superior, da qual somos meros executores de suas determinações. Tem que ser dessa forma. O dia que não for assim, aí é perigoso. Tá bom, gente? Fica a lição para todos vocês. Vamos para o próximo, Letícia, por favor. Então, definindo o médium, para a gente poder botar isso na cabeça, tirar da cabeça esse negócio de fenômeno, né? Então, o médium é um ser absolutamente normal, gente. Agora, é claro que ele é um sensitivo, isto é, ele detém a capacidade de captar vibrações de espíritos que se encaixam dentro de suas frequências, né? Por quê? Porque solto no espaço o espírito é magneto. Eu gosto sempre de dar fazer uma analogia, né? Que o médium é como um rádio. Eu falo isso até mais para frente não sei em que módulo aí, mas falo. Como se a gente tivesse um radinho, aquele radinho de pilha da antiga, lembra que a gente mudava o botão da estação assim, né? O dial, né? Chamava-se dial, né? Aí quando a gente virava o botão lá para a rádio relógio, lembra da rádio relógio? Eu sou da Xuxa para cá, viu, gente? Não sou dessa época, não, tá? Mas, na época da rádio relógio,
Aí você escutar aquele barulho e a voz do radialista lá no fundo, mas você conseguia escutar alguma coisa. Aí quando você mexia o botão para o lado de cá, que vinha para uma rádio como Tupi, CBN, Rádio Globo, aí o som forte, alto. Isso aí é o médium. Nós temos facilidade de captar determinadas vibrações. Vamos estudar muito sobre isso mais para frente, né? Com mais facilidade e com outras nem tanto, entendeu? Então, que isso fique bem entendido para nós, tá? Passa para o próximo slide, Letícia, por favor. Eu acho que já é o código de conduta. Gente, eu vou começar, nesse momento, a gente começa falando sobre o código de conduta moral, ética, moral, espiritual e física que a gente fez aqui para o curso Umbanda Sem Fronteiras. Eu prometo a vocês que essa semana a Letícia, que é a nossa secretária, nossa irmã colaboradora, vai me lembrar que eu tenho que mandar imprimir já para eles o código, né, meu Deus, a apostila. Temos que imprimir isso tudo para eles aí, para ver se na quinta-feira que vem já está com eles aí disponível. Ali está com eles, não, está com a Letícia disponível aí para os nossos irmãos. Tá? Me lembra, Letícia? Então, só para vocês irem acompanhando, tá? Quem não conseguir escutar, eu posso repetir, não tem problema nenhum. Mas código de conduta espiritual, conduta moral, espiritual e física. Artigo 1º. Ao chegar no templo, saudar a porteira e, se não for utilizar a cantina, trocar a roupa, dirigir-se ao terreiro, realizar as saudações determinadas pelos dirigentes, sempre em absoluto silêncio e concentração, buscando uma sintonia com o mundo astral. Bom, vamos entender uma coisa, gente. Chegando no templo, vamos fazer saudações. Por que nós fazemos saudações nos nossos terreiros de Umbanda? Vamos entender isso, né? Em princípio, porque ali dentro estão. Boa noite, Catinha Marins. Tudo bem, Cátia Marins? Tudo jóia, minha filha? Médium do Templo Estrela do Oriente também. Então, entender que ali nós temos os nossos valores espirituais, nossos guias e orixás, assentados em assentamentos ou em firmezas. A primeira delas já é na entrada do terreiro, no chão. Nós já temos ali uma primeira firmeza de Exu. Do lado esquerdo, nós temos ali a casa de Exu, tem outras firmezas também, e do lado dela a casa das almas. Tá certo? Aí o ideal é que depois que você faça essas saudações, você, enquanto médium, né, esse código de conduta ele serve também muitas vezes para médiums de outras casas, viu, gente? Se você não for utilizar a cantina, troca a sua roupa, se dirige ao terreiro, chegando lá, realiza as saudações determinadas pelos dirigentes, sempre em absoluto silêncio e concentração, buscando uma sintonia com o mundo espiritual. Por que a gente fala isso, gente? Porque desde cedo nós vamos estudar um fenômeno, acho que agora mesmo no Código de Conduta a gente já fala sobre isso, um fenômeno denominado como fechamento do círculo. O que é isso? É a egrégora espiritual do terreiro que começa a se formar no dia da sessão, bem cedo, e ali, a partir do momento que as pessoas vão promovendo a limpeza física, depois a limpeza espiritual, depois mexendo nos assentamentos todos, aquilo tudo vai fazendo com que esse campo magnético vá se estruturando cada vez mais, e o seu ápice acontece no momento do começo da gira. Entendeu? Então, essa egrégora espiritual ela vai influenciar, direta ou indiretamente, todas as pessoas que fazem parte daquele círculo espiritual, daquela casa de axé. Isso tanto é verdade que o dia da nossa sessão não é um dia como outro qualquer. É um dia especial. É um dia que nós temos que nos preparar na nossa parte familiar, profissional, seja qual for, porque mais tarde nós vamos ter um compromisso inadiável.
Tá? E aí eu ainda falo, observação importante. Lembre-se que dentro das dependências do templo, mais do que em qualquer outro local, devemos ter uma conduta irrepreensível, evitando agitações e conversas desnecessárias, mantendo um bom relacionamento com seus irmãos de fé, dignificando desta forma a função que exercemos. O que a gente precisa entender é o seguinte: o templo, ele é um local sagrado. É um hospital, indiscutivelmente, é um hospital de almas doentias, onde todos nós estamos ali internados, a verdade é essa. Né? Alguns no CTI, alguns no quarto particular, outros na UTI e por aí vai, entendeu? Mas estão todos ali imbuídos do mesmo objetivo. Então, gente, precisamos entender, o terreiro não é um clube, não é um encontro social, onde a gente vai falar da vida de A, de B, de C, do time que ganhou ontem, que não ganhou. Não é por aí. Entendeu? Nós precisamos ter o nosso objetivo. O que a gente foi ali fazer? Tá? Então, isso é de fundamental importância. O artigo 2º. Procure instruir-se em assuntos espirituais elevados, lendo livros indicados pela direção do templo, bem como assistindo palestras nesse sentido, para a sua própria evolução como médium e ser humano. Olha que frase maravilhosa. Já dizia Chico Xavier, tal entidade, tal aparelho. Essa frase, ela vamos assim dizer, a comprovação do que nós vemos dizendo já há muito tempo, que nós, nos nossos terreiros, não trabalhamos com entidades, nós trabalhamos com falanges. Por quê? Porque o dia que você vai chegar lá no seu terreiro, você precisa estar vestido de branco, não só por fora, mas também por dentro. Esse é que é o caso. O que adianta você estar vestido de branco por fora, se naquele dia que você vai para o seu trabalho espiritual, você brigou com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, discutiu no trabalho, o camarada te deu uma fechada no carro, você saltou para agredi-lo. Quer dizer, imagina como está, como a gente fala hoje em dia, né, no jargão popular, qual é a tua vibe? Qual é a vibe que você está indo para o terreiro? Que tipo de vibração você vai atrair para perto de você? E ali eu também estou dizendo no artigo 2º, para a gente se instruir em assuntos espirituais elevados, lendo livros indicados pela direção do templo, bem como assistindo palestras nesse sentido. Gente, eu acho que nós estamos num momento que a gente tem, graças a Deus, nós temos o direito de escolher aquilo que nós queremos ver. Tá? Nós estamos num momento que, por incrível que pareça, tenham certeza do que eu estou dizendo. Essas emissoras de TV, de canal aberto, elas nunca passaram o sufoco que elas estão passando atualmente. Hoje os canais, como é que se fala, a cabo, e principalmente da internet, tipo YouTube, estão com mais audiência do que essas televisões que são canais abertos. Por que isso? As pessoas estão buscando exatamente ver aquilo que deseja a elas, que convém a elas. Entendeu? Então, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Vamos procurar... gente, não é brincadeira, não. A Letícia sabe que é uma irmã que está trabalhando aí junto da direção espiritual do Templo Estrela do Oriente. As ferramentas, né? Quantas ferramentas a gente está colocando de aprendizado dentro do canal do YouTube, no Umbanda em Debate. Fora isso, nós temos tantos irmãos trazendo aí, como é que se diz, ensinamentos maravilhosos. Eu já recomendei e recomendo sempre um canal do YouTube denominado Nova Acrópole. Sensacional, filosofia que se repete, não na didática, né? Mas se repete em tudo aquilo que os nossos grandes filósofos da Umbanda
são nossos caboclos, pretos velhos, nossos exus, nossos ibejes, todos eles falam, obviamente, com uma didática diferente, né? Mas maravilhoso o canal, Nova Acrópole. Acessem, vocês vão ver o quanto é importante essa nossa simbiose, essa nossa convergência com a filosofia. Muito bom, gente. Muito bom. Vocês não querem saber. Entendeu? Então, vamos procurar coisas que possam acrescentar na nossa vida, que a gente possa crescer intelectualmente, crescer espiritualmente. Esse negócio de novela da TV Globo, cara, isso é perder tempo. Perder tempo na vida. A nossa vida é tão curta. Está entendendo, gente? Muito complicado. Vamos lá. Artigo 3º. Conservar sua saúde psíquica, vigiando constantemente o aspecto moral, né? A principal ferramenta, uma das principais ferramentas para a nossa modificação interior é o Evangelho segundo o Espiritismo, pois nesta obra encontram-se os ensinamentos de um dos maiores mestres, que é o Mestre Jesus, por ocasião de sua passagem por este plano. Gente, o que eu estava falando ainda há pouco, né? Mente sã, corpo são, né? Então, a gente precisa entender que na nossa mente, isso não sou eu que falo, são as entidades, a espiritualidade que nos diz, que diuturnamente existe uma batalha na nossa mente, uma guerra entre o bem e o mal. Entendeu? E quem vai vencer essa batalha é aquele que nós vamos alimentar dentro da nossa mente. Então, precisamos vigiar a nossa mente. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda controlar as nossas más inclinações. A gente precisa exercer essa vigilância 24 horas por dia. Entendeu? Muito importante isso. Artigo 4º. Nunca julgar que seu protetor ou sua entidade é melhor que a de seus irmãos, já que no astral superior esse tipo de comparação não existe. Tá? Pois cada vibração tem sua importância dentro do contexto espiritual. Infelizmente, nós ainda temos irmãos que, naquelas famosas conversas de vestiário, né, começam a contar as experiências das suas entidades, que elas fazem, que elas acontecem e tal. Isso não nos leva a lugar nenhum. Até porque amanhã ou depois a gente desencarna, fica tudo aí, a Umbanda continua a caminhar. Entendeu? A Umbanda vai continuar a caminhar com a gente ou não. Então vamos botar isso na cabeça, não é por aí. Tá? Se a espiritualidade que trabalha com a gente fez alguma coisa, o mérito é deles. Se houver algum erro, o erro é nosso, que eles não erram. Mas o mérito é deles, gente, sempre. O dia que a gente tira isso da mente, querendo trazer o mérito para nós, a gente vai escorregar na casca da banana. Cuidado. Artigo 6º. É a mesma coisa, né? Não viva querendo impor seus dons mediúnicos, contando com insistência os feitos de seus guias ou protetores. Lembre-se de que você é apenas um aparelho, eu acabei de falar isso, né? Além do mais transitório, podendo ser testados por outrem, fazendo com que toda a vaidade possa ruir fragorosamente. Eu tenho um exemplo que eu dou em toda a turma com relação a esses testes que a espiritualidade faz com os médiuns vaidosos. Determinado terreiro, que a gente nunca dá o nome do terreiro, nem o nome do santo, né, gente? Com certeza, né? Tá lá, o médium trabalhava com seu Zé Pilintra. Então, a consulta era à noite e de manhã já tinha uma fila de não sei quantas pessoas. O cara era assim, ó. Aí chegava na frente da entidade, a entidade já dizia tudo, que as pessoas adoram que a entidade adivinha as coisas, né? O pessoal ainda tem essa cultura, né? Entidade boa é aquela que adivinha, né? Não é aquela que orienta, não, é que adivinha. O pessoal gosta muito disso. O pessoal ainda é muito chegado a fenômenos, né? Pois é. Parece que ainda estamos na segunda fase da Umbanda, que era a época da fenomenologia.
Aí o que acontece? Mas tem o dia que a espiritualidade puxa o teu tapete e tu cai bonitinho. O que aconteceu? Chegou lá a consulente, antes dela dar até o boa noite lá para o seu Zé Pilintra lá, eu não sei nem se era seu Zé Pilintra mesmo, que estava em terra, ele já começou: olha, minha filha, eu tenho uma coisa a dizer a você. Toma cuidado com o seu marido, porque esse cara, muito complicado. Ele não vale nada. Depois virou e disse assim: olha, outra coisa. Também estou vendo aqui um perigo para um filho seu, hein? Toma cuidado com ele. E, por último, eu quero te trazer também uma outra notícia. Abre o olho lá no teu trabalho que querem te puxar o tapete. Vou dizer uma coisa para vocês. Se a pessoa não tem uma cabeça boa, a pessoa já sai dali e se suicida, né? Porque não tem uma boa notícia, né? O marido é isso, a filha é aquilo, no trabalho e tal, né? A pessoa, se não tem a cabeça boa, já vai embora, né? Moral da história. O camarada terminou de falar, a pessoa saiu da consulta e ficou lá na assistência esperando. O dirigente terminou a incorporação, ela chamou, queria falar rapidamente com o dirigente. Disse: olha, seu fulano, eu sou testemunha da sua aplicação para dar os ensinamentos mediúnicos aí para essa corrente. Mas, infelizmente, aconteceu isso, contou o que aconteceu. E eu quero pedir ao senhor uma gentileza, até para colaborar com o senhor no seu trabalho. Quando aquele médium terminar de atender, eu quero dar uma palavrinha com ele, mas depois que ele desincorporar. O dirigente permitiu. Ele era, com certeza, um dos últimos médiuns a acabar o trabalho, né? Ela ficou até o final. Chegou na frente dele e disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa a você. Você é um médium com uma capacidade mediúnica invejável. Porém, você está usando a sua mediunidade para um caminho que vai lhe levar para um lugar não muito agradável. Mas por quê? Normalmente já sobe logo, né? Quero dizer a você, em primeiro lugar, que eu sou viúva. Segundo, nunca tive filho. E terceiro, eu sou aposentada. Então, você toma muito cuidado com as coisas que você fala, travestido de entidade, isso é muito feio isso, entendeu? Então, gente, eu estou trazendo esse exemplo para vocês verem que toda vez que a gente coloca, a gente interfere no trabalho da espiritualidade e coloca o nosso eu interior ali, vai ter uma hora que a gente vai cair do cavalo. Tá? Muito cuidado com isso. Artigo 6º. Nos dias destinados às sessões, um grande campo vibratório, já falei sobre isso, mas vou tornar a dizer, um grande campo vibratório começa a se formar desde cedo, fechando um círculo sobre o local da sessão e também sobre todos aqueles que, direto ou indiretamente, participarão da corrente mediúnica. Desta forma, quando for para a gira, não vá aborrecido e, quando chegar lá, recolha-se a pensamentos de paz, fé e caridade pura para com o próximo. Vou explicar mais detalhadamente, embora a gente vá falar isso pelo menos no módulo 10, quando a gente falar sobre Exu. Existe um fenômeno chamado fechamento do círculo, que ele começa a se formar no dia que o terreiro vai realizar a sua sessão, seu trabalho espiritual, desde cedo. Tá? É a egrégora espiritual sendo formada desde cedo. A falange de Exu responsável por essa egrégora chama-se seu Exu Tranca-Gira. E no momento que começam os trabalhos no terreiro, a falange do Exu Tranca-Gira entrega o comando da vibração à falange que no dia estará em terra com esse comando. Então, se é uma gira de caboclos, entrega para a entidade dirigente da gira de caboclos. Se for Preto Velho, é a mesma coisa, e assim sucessivamente a todas as entidades. Esse grande campo magnético que é formado
por cima do terreiro, ele influencia direta ou indiretamente todos que fazem parte daquele círculo, daquela corrente. Então, gente, se a gente vai para lá, não vamos aborrecidos. Eu digo a vocês uma coisa, na casa onde eu me iniciei, eu fiquei lá 26 anos. Desses 26 anos, só 15 anos eu fiquei dentro de desenvolvimento mediúnico, atuando como ogã de canto e ogã de atabaque. Quantas vezes, a maioria das giras eram aos domingos, na parte da tarde, quantas vezes minha família estava em churrasco, festa disso, festa daquilo. Eu pedia licença e ia para o meu compromisso espiritual com todo o prazer do mundo. Todo o prazer do mundo. Entendeu, gente? Então, vamos pensar nisso, tá? Artigo 7º. Lembre-se de que, sendo você um médium considerado pronto, feito ou em desenvolvimento, é importante tomar banhos de descarga, de defesas ou específicos antes e depois das sessões, sempre de acordo com as orientações dos dirigentes do seu terreiro. Naturalmente, nós temos irmãos aqui na 24ª turma, que pertencem a outras casas, né? Mas deixa eu começar a explicar aqui para você. O que eu estou querendo dizer é que não importa o momento que você está como médium da caminhada, seja você um médium pronto. O que é médium pronto dentro do Templo Estrela do Oriente? Pronto é aquele que já está com as suas entidades determinadas, tá certo? Eles têm que deixar eu falar com eles... Opa, estou ouvindo aí uma voz. Quem é? Está todo mundo me ouvindo? Tá? Todo mundo me ouvindo bem? Pronto, vamos lá. Então, o médium pronto, né, para vocês terem uma noção, é aquele médium que já sabe os nomes das suas entidades e que nós já entendemos que estão prontos para o trabalho espiritual. Passaram pelas fases, né, de desenvolvimento e tal, estão prontos. O que é o médium feito? O médium feito, para nós, é aquele que tem feitura no santo. Feitura é uma ritualística, né, que vai simbolizar a transferência de uma, vamos dizer assim, de uma época do médium para uma outra época. A primeira época é de médium envolvido, tá? Para a segunda época, que é a época do médium comprometido com a parte espiritual, que é bem diferente uma coisa de outra, entendeu? Então, não importa de que forma você esteja, mas é importante que entenda que nós somos pilhas recarregáveis. É uma bateria que precisa nos recarregar sempre. Então, precisamos estar com os nossos banhos de descarrego antes e depois das nossas sessões. Tá? Eu não sei como funciona nas outras casas, mas a questão das guias, no artigo 8º, não use guias de qualquer natureza sem autorização e orientação expressa da direção da sua casa, pois as mesmas só devem ser utilizadas no terreiro por ocasião da sessão. Lembre-se que as guias são de uso individual, não podem e não devem ser tocadas por outros, pois atraem todos os tipos de vibrações, razões pelas quais há necessidade de serem manipuladas com o devido critério. No módulo 8, acredito eu que seja esse módulo, nós estaremos falando, ou 7º ou 8º módulo, nós estaremos falando sobre guias. E ali nós vamos exatamente fundamentar para vocês por que, na nossa visão doutrinária, entendemos que as nossas guias devem ser sempre de cristal, entendeu? Vamos até também dar falar um pouquinho sobre as questões envolvendo cristais, pedras semi-preciosas, por aí vai, né? Mas o importante é entender isso, né? Que as guia é fundamento de santo. A gente não deve utilizar isso na rua. Principalmente, vamos entender que a guia de cristal, ela tem um efeito lá dentro dela que chama-se piezoelétrico,
que é um movimento de contração e de repulsão de energias, entendeu? Então, a partir do momento que você tem essa realidade na guia, você não deve realmente utilizá-la fora do ambiente do terreiro, tá? O artigo 9º. Cadê a Letícia? Sumiu, gente? Apareceu aqui o símbolo do Templo Estrela do Oriente e acho que a Letícia... Tô aqui, pai, que eu tô jantando, mas eu tô aqui. Ah, tá jantando? Que beleza. Tô, mas eu tô aqui. Tô acompanhando, só tirei o vídeo. Nós não estamos servidos, tá? Olha, não. Ainda mais arroz aí que faz aquela macarronada maravilhosa. Não é mole não, viu? Pois é. Vamos lá, gente. Artigo 9º. Não tenha pressa. Isso aqui é uma das questões cruciais. Não tenha pressa em saber o nome do seu guia ou protetor antes que o mesmo julgue necessário, pois mais importante do que a denominação é a sua vibração. Por outro lado, não tente reproduzir qualquer ponto riscado que o tenha impressionado, já que o mesmo perderia sua autenticidade. Aqui tem duas coisas, né? Primeiro, o nome do guia. Gente, o que eu recebo de pedidos? Luiz Fernando, fale sobre o caboclo 7 flechas. Luiz, fale sobre a pombagira cigana. Fale sobre a entidade tal. Olha só, gente. Quando a gente falar sobre entidades, nós vamos aprender que na obra Pluralidade dos Mundos Habitados, Camille Flammarion nos diz que cada falange é composta por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade e desdobramento. Então, quando eu falo caboclo 7 flechas, eu tenho ali 400 mil espíritos e que recebem a denominação do seu guia-chefe, chama-se 7 flechas. Porque nome para espírito no astral superior não tem a menor necessidade. O nome ele só é necessário aqui embaixo, que nós precisamos ter uma referência. Vê se vocês entendem. Então, teve uma ocasião que eu me atendia me consultava com uma entidade maravilhosa, um Exu maravilhoso. E aí eu virei para ele e disse assim: seu João, eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor é um sábio para mim. O senhor, para mim, está acima do bem e do mal. Me trouxe assim conselhos maravilhosos. Como podem chamar o senhor de João Caveira, ter esse nome assim tão tenebroso, tão amedrontador? Sabe o que ele falou para mim, gente? Ele disse assim: meu filho, se você me chamar de João, Pedro, Manuel, Joaquim, Antônio, para mim não vai mudar absolutamente nada. O importante é, na hora que você precisar, você chamar, você ter o merecimento de eu estar ao seu lado. O que eu tirei como lição dessa frase que o Exu me deu? É que eu tirei como entendimento que mais importante do que a denominação da entidade é a sua vibração. Aí sim. Entendeu, gente? Então, vamos ver. Outra coisa, negócio de ponto riscado. Esquece isso. Conheci grandes médiuns nesses anos todos que eu tenho de Umbanda, e as entidades não riscavam ponto. Hoje em dia, o que a gente mais, como orientadores espirituais, o que a gente mais presta atenção, sabe o que é? É na mensagem. Isso é que é o importante. Se essa mensagem está chegando ali bonitinha, sem interferência. Tá? Vamos prestar atenção nisso. E aí sim, eu faço a observação desse artigo 9, dizendo: sua reforma interior e a dedicação no aprendizado da doutrina umbandista serão as ferramentas que poderão abreviar a chegada das vibrações ao seu redor. Isso não tem a menor dúvida. A partir do momento que você estuda, a partir do momento que você se transforma interiormente, você só vai atrair para perto de si as mais altas vibrações celestiais. Tá? Artigo 10º, gente. Procure evitar a convivência com pessoas de má índole ou lugares de baixa vibração espiritual, pois, como médium, você se torna um ponto de atração de energias, podendo ocasionar-lhe um desequilíbrio energético com inúmeras consequências. Lembre-se de que tolerar a ignorância não é compartilhar dela. Bom,
eu queria dizer a vocês o seguinte. Certa vez, um pai espiritual me disse uma coisa que eu até hoje tenho isso na mente. Ele disse o seguinte: Luiz, nós que exercemos o nosso mandato mediúnico com afinco, com determinação, nós não somos melhores ou piores do que qualquer ser humano, mas nós somos diferentes. Isso aí não tem a menor dúvida. E a diferença, gente, não se iludam, é uma só. A partir do momento que você se dedica ao trabalho espiritual, você precisa ser uma pessoa com olhar espiritual, sempre com um pé na frente e outro atrás. Você não tem a menor dúvida. Isso é fundamental. Entendeu? Então, pessoas de má índole, né? Lugares com baixa vibração, para mim, pelo menos, não cola. Não rola não. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, artigo 11º. Acostume-se a fazer todo o bem que puder, sem visar recompensas materiais, pois os verdadeiros tesouros se encontram no plano superior. Isso aqui, esse artigo 11º, eu coloquei por uma razão assim muito especial, né? Durante a nossa trajetória dentro do trabalho mediúnico, a gente já viu muitos médiuns chegarem e irem embora. Na verdade é essa, né? E de vez em quando a gente escuta aquelas coisas que dizem assim: eu fiz tanto bem àquela casa, eu ajudei tanto ao senhor Luiz Fernando, à dona Flávia e tal. Entendeu? Então, o que a gente precisa entender, gente, é o seguinte. Eu, na minha vida espiritual, trabalhando diuturnamente aí como médium, e lá se vão 42 anos, essa é a terceira casa que eu estou. Eu iniciei no Templo Umbandista Caminho da Luz, 26 anos, passei mais 3 anos no Templo A Caminho da Paz, nossa instituição madrinha, e agora já estamos há 13 anos, indo para 14, no Templo Estrela do Oriente. Eu não sou... Acho que a gente está em casa, somos uma família, a gente não precisa ficar, né, modéstia à parte, mas eu já trabalhei um pouquinho pelas nossas tradições. Trabalhei um pouquinho já. Mas eu trabalhei não foi por mim. Eu não trabalhei foi para agradar a A, B ou C. Eu trabalhei e trabalho até hoje incessantemente pela nossa causa. Qual é a nossa causa? Chama-se Umbanda, chama-se as nossas tradições. Entendeu? Então, gente, precisamos entender isso. Quando a gente faz, não vamos visar recompensas materiais, porque isso não nos leva a absolutamente nada. Tá? Artigo 12º. Tenha ânimo forte por ocasião de qualquer prova ou sofrimento. Aprenda a esperar e a confiar na justiça divina. Sabe por causa de que eu botei esse artigo 12º? Sabe o que a gente repara? Enquanto está tudo bem, todo mundo feliz, beijinho no rosto, vamos lá para o terreiro e tal, papapá, está tudo ótimo. Agora, no momento que o tempo vira, que aí vem os altos e baixos da vida, a primeira coisa que o ser humano vai fazer, senhor Luiz Fernando, dona Flávia, preciso conversar com o senhor, já sei o que é. Ou nos chama para conversar os dois juntos, a gente já sabe o que é. Aí pede licença. Mas criatura de Deus vai entender isso. Quer dizer que quando está tudo bem, tudo maravilhoso, eu estou dentro do terreiro, eu faço, eu aconteço e tal. Na hora que o bicho está pegando, eu tenho que me afastar? Como é que é isso? Está entendendo, gente? É difícil entender a cabeça do ser humano. Só tem uma coisa, né? Nós somos orientadores espirituais. Nós não estamos ali para ficar segurando ninguém. Se a pessoa chegar e disser assim, seu Luiz, dona Flávia, eu estou passando por isso, o que a senhora acha que eu devo fazer? É uma coisa. Agora, a pessoa já chega com a receita pronta, eu vou tomar a decisão de sair, de fazer, de acontecer, de entrar de licença,
A gente não titubeia, vai com Deus, não tem problema nenhum. Não pediu a nossa opinião, a gente não vai dar, concorda comigo? É assim que tem que funcionar. Ou nós somos orientadores ou não somos. Se não somos, continuamos amigos, está tudo bem. Artigo 13º. Não tema a ninguém, pois o medo pode ser prova de que você está em débito com sua consciência. Lembre-se de que nada nem ninguém são maiores do que o seu Deus. Isso aqui também tem um caso para contar. Muito interessante. Quando a gente estava começando a construir o Templo Estrela do Oriente, e foi, isso aqui, muito suor, me entra o ser humano lá, por aquela porta dentro, quero falar com o senhor Luiz Fernando. Tá bom. Senhor Luiz Fernando, eu quero dizer que o fulano de tal mandou dizer que aquele que passa lá pela casa dele e tal, e sai, ele não deixa sair. Ele sabe mexer bem com caldeirão. Caldeirão. Aí, nessa hora, a gente conta até 10, né? Porque é o tempo que você precisa para receber no mental o que você vai dizer fraternalmente para esse ser humano, né? Você conta até 10. Aí diz assim, olha, meu irmão, você está vendo aquela porta ali? Estou vendo. Aquela porta ela fica aberta para todos aqueles que quiserem entrar e para todos aqueles que quiserem sair. Só tem um detalhe. Não me traga mais questões que a mim não me dizem mais nada. Porque senão aquela porta vai estar fechada na próxima vez. Precisa dizer que o ser humano não apareceu mais. Então é o momento que você, quando não está em débito com a sua consciência, você sabe se colocar fraternalmente, sem celeumas, mas franco e direto, né? Artigo 14º. Lembre-se sempre de que todos nós erramos, pois o erro é da condição humana e, portanto, ligado à dor, a sofrimentos variados e, consequentemente, às lições e às suas experiências. Sem dor, sofrimento, lições e experiências, não há karma, nem evolução. Importante que não se repitam os equívocos. Gente, olha só. Todo mundo escuta muito que nós estamos vivendo um momento de provas e expiações, não é isso? Todo mundo já ouviu falar disso? Não é isso? Pois é. Só que tem um componente entre a palavra provas e expiações para formar aí uma trilogia que eu quero abordar sobre isso para vocês. Tá? Nós somos seres espirituais. Nós estamos seres humanos. Acho que todo mundo concorda com relação a isso, né? Muito bem. Enquanto seres humanos e enquanto seres espirituais, nós vivemos essas três realidades diuturnamente, muitas vezes sem até a gente se dar conta. Primeiro, a gente passa sempre pelas provas da vida. Toda hora. Toda hora. O segundo estágio, se nós tivermos o discernimento, depois da prova, a gente vai cair numa coisa chamada arrependimento. Por quê? Porque a gente entende que essa nossa vida aqui é a consequência de inúmeras causas. Tá? A partir desse arrependimento, aí eu estou salvo, Luiz. Não tem a salvação? Não. A Umbanda que eu pratico não tem salvação nenhuma, não. Não tem nada disso, não. A Umbanda que eu pratico tem o trabalho. Passar a enxadazinha ali, você tem que trabalhar bem. Aí você vai para o terceiro estágio. Qual é? Expiação. O que é expiar? É o reparar. É o ato de reparar. Que você faz mal, vamos supor, para a Ana, ou para a Letícia, ou para a Kátia, seja lá para quem for, você tem que reparar o mal que você fez para a pessoa. Não basta você dizer assim, me perdoa. Não. Ela até pode te perdoar. Mas você vai ter que aprender a lição. Você não fez a lição direito. Você está onde? Você está num educandário, num colégio planetário.
aqui você tem que aprender todas as lições. Se você não aprender, você vai ter que fazer as lições quantas vezes for necessário. Isso é reparar. Tá? Então, vamos entender isso. Agora, o erro, se ele não tiver dolo, se ele não tiver a vontade de prejudicar alguém e tal, ele é compreensível, porque ele é da condição humana, né? Agora, quando tem a vontade de prejudicar, aí é uma outra coisa, né? Aí o desvio de caráter, né, gente? É outro papo, né? Artigo 15º. Zele por sua saúde física, evitando fumo e tendo uma alimentação racional e equilibrada. Lembre-se de que somos aquilo que comemos. Gente, uma das condições que a gente sempre bate para os médiuns do Templo Estrela do Oriente é cuidado com a alimentação, principalmente no dia do trabalho espiritual. Entendeu? Por quê? Porque o mandato mediúnico, ele exige muito do teu organismo. Então, você precisa estar bem, você precisa estar 100%, mente, corpo, para que você possa desempenhar direitinho o teu trabalho espiritual. Senão, você vai ter problema. E, normalmente, a gente começa a errar fazendo da nossa boca lata de lixo. Não é, Letícia? Não, Imagina. olha a cara dela, gente. Imagina, olha a cara imagina. dela, gente. Eu agora comi salada na janta. Aham, tá bom. Tá. Engana que eu gosto. Vamos lá, gente. Catinha que sabe disso, né, Catinha? Sabe da vida dela, né? Vamos lá. Artigo 16º. Esse é muito bom, hein? Nos dias de sessões, evite a carne vermelha, a ingestão de álcool e os contatos ou relações sexuais, mantendo-se limpo de corpo e espírito, evitando desta forma uma queda no seu campo vibratório. Vamos explicar cada um dos itens. Vamos lá. Em primeiro lugar, acabei de falar, nós precisamos ter saúde para poder desempenhar bem o nosso trabalho espiritual. Tá? Primeira coisa. Quem está trabalhando espiritualmente, principalmente os que trabalham com incorporação, principalmente os que trabalham dentro do terreiro com cambonagem, eles ficam ali atuando quase que no primeiro estágio do sono, chamado letargia. Sabe o que é letargia, gente? É o seguinte, você só tem dentro de você funcionando as tuas funções vitais. Quais são? Respiração, né? Visão, coração batendo e tal. Agora, por exemplo, intestinos, isso tudo paralisa. Repare quando você está incorporado, dificilmente você tem vontade de ir ao banheiro. Olha só, isso não é isso. Por quê? Fica tudo meio que paralisado. Claro que existem as exceções quando você tem um problema de saúde, problema intestinal, aí é outra coisa. Isso até comigo já aconteceu, entendeu? Estando incorporado, a entidade avisou para o cambono que ia subir porque o aparelho não estava bem. Aí uma outra coisa. Tá? Então, o que acontece? A carne vermelha. Carne vermelha a gente sabe que ela é de difícil digestão. Então, se você vai se alimentar de carne vermelha no dia da gira, você pode ter um problema. Se porventura o trabalho mediúnico te exigir um pouco mais, você pode ter problema ali. Vai ter uma descompensação. Já vi gente vomitando no meio da gira. Já vi. Ninguém que me falou, não. É complicado. Outra coisa, ingestão de álcool nem se fala, né? Como é que é a questão do álcool? Vamos lá. Além do aspecto espiritual, que a gente já falou, que abre a nossa faixa vibratória, entra a negatividade, isso tudo a gente já está sabendo, né? Mas existe a questão orgânica também. O que o álcool faz? Ele desidrata o nosso organismo. Desidrata. Imaginem que a entidade do lado ela trabalha com coité e com o hidromel, como é o nome? O curiado. A entidade não vai bebendo toda hora ali, o seu curiadozinho, para quê? Para hidratar o seu aparelho. Até porque o aparelho está formando o principal combustível da incorporação, que é o ectoplasma. Então, ele precisa ser hidratado. Agora, a partir do momento que você ingeriu o álcool, você está sendo desidratado. Além disso,
também para o ectoplasma é prejudicial, porque o álcool ele prejudica a produção de glicose a partir do fígado. É outro problema também. Isso para não falar que o álcool ele promove uma euforia seguida de uma descida de ladeira. Você começa a ficar desanimado, quer dizer, não é algo natural. Então, o álcool ele é absolutamente danoso no dia do trabalho espiritual. Tá certo? E a questão dos contatos ou relações sexuais. O que acontece, gente? Primeira coisa, vamos deixar bem claro. Aos olhos da espiritualidade, sexo nunca foi, nem nunca será pecado. Vamos entender isso. Tá? Só que, como é que o sexo é encarado no século XXI? Como é que é? É primeiro sexo para depois pensar. É verdade ou não é? Hoje em dia é o esquema do fico. Vou ficar com fulano, com beltrano, e nisso que fico, primeiro vai para a cama para depois saber se o cara é preto, branco, roxo, marrom, pobre, rico, se está trabalhando, se está desempregado. Mas primeiro vamos para a cama. Essa é a realidade. Vai fazendo fila, a fila anda. Tá? Então, é o sexo pelo orgasmo. Hoje em dia é isso. Então, o que acontece? Como a gente não está na cabeça das pessoas, a gente sabe que sexo, no dia do trabalho mediúnico, vai, com certeza absoluta, haver uma queda no campo vibratório, a gente recomenda não fazer. Entendeu? A gente recomenda não fazer. Tá bom? Artigo... Gente, eu já falei 1h25, não tem dúvida nenhuma, jura? Deixa eu passar esse povo todo aqui. Gente, quem tiver dúvida é só levantar a mão, hein? Até a Sônia está calada, gente. Olha só, hein? Rodrigo, que também pergunta muito, está caladinho, está lá no spa dele, né? Rodrigo agora tem spa. O Rodrigo está com dificuldade na internet, pai, que ele mandou uma mensagem aqui no chat. A Sônia, que já não é mais a mesma, ela pergunta sempre tanto. Olha lá, fui eu falar, ela levantou o dedo, gente, olha só. Abre o áudio da Sônia aí. Prontinho. Obrigada. Nada, minha irmã. Eu lhe perguntar, mas aí começou a falar sobre o estatuto, né, os códigos de conduta, e que é muito interessante, eu estava atenta a ele. Mas eu estou fazendo pela segunda vez, né? Aí, quando o senhor colocou, e o senhor sabe que eu já conversei com o senhor, a questão sobre a mediunidade, a primeira vez que eu fiz o curso, eu não tinha a experiência de incorporação. Então, quando o senhor colocou que a questão do animismo, do médium passar à frente da entidade, do guia, isso para mim foi assim uma coisa que formalizou. Poxa, que bom! Então eu vou saber quando é que eu vou passar ou não. É uma questão de eu decidir. Não, eu quero falar como um exemplo que o senhor deu. Eu vou dizer essas coisas porque não está me vindo nada, não estou com uma conexão boa agora, então eu vou chutar isso, porque ela deve ser casada, ela deve ter filho e deve trabalhar. Mas quando, nesse momento agora que eu estou meio... onde eu já experienciei o início, como o senhor colocou, o início da mediunidade, apesar de antes eu ouvir claramente a entidade falando comigo, hoje em dia, pelo menos até o momento, eu não ouço falar. É como se fosse um pensar ou uma vontade. E aí eu estou sempre com medo de estar passando à frente. Eu fico sempre naquela, será que em algum nível eu desejo isso? Ou será que realmente está vindo de uma entidade?
Esse é indiscutivelmente, Sônia, o maior desafio do médium, principalmente aquele que está iniciando, e também acho que aqueles que têm um pouco mais de experiência também muitas vezes se deparam com essa pergunta, né? A gente costuma sempre dizer, Sônia, o seguinte, tá? Que não existe nenhum outro remédio que possa funcionar para isso, a não ser o estudo do médium e, em paralelo, a sua transformação moral. Tá? Porque, Sônia, a partir do momento que nós estudamos e que nós nos propomos a transformação moral, o que é nos propor a transformação moral? É dizer assim, olha, eu sou um ser humano, eu sou falho, eu tenho muito que aprender ainda na vida, porém, eu tenho uma proposta que é irrevogável. Eu serei uma pessoa do bem, custe o que custar. Seja o preço que eu tiver que pagar, mas eu serei uma pessoa do bem. Pronto. Então, você assume um compromisso, não é com o papai, com a mamãe, com o vizinho, com o amigo do terreiro, não. É um compromisso você com você mesmo. Compromisso íntimo, quietinho ali. Você e as suas entidades. E quando é que nós estamos botando esse compromisso realmente em dia? No final do dia. Olha só. No final do dia, quando a gente vai botar a cabeça no nosso melhor amigo, que é o travesseiro, né? Pois é. Ali, o que a gente faz? A gente bota a cabeça assim, deixa eu passar aqui o filme, como é que foi o dia de hoje? O dia de hoje aconteceu isso. Opa, peraí. Nesse momento aqui, eu não agi legal com aquele meu irmão lá. Então, eu vou fazer uma coisa. Amanhã eu vou procurá-lo, vou pedir desculpas, vou dizer para ele que não vou fazer mais isso e vou procurar fazer melhor da próxima vez. Aí eu estou fazendo uma faxina aqui na minha mente e, mais uma vez, à noite, reafirmando o compromisso de só trilhar o caminho do bem, aconteça o que acontecer. Aí, Sônia, a partir desse compromisso interior que você assume, é um compromisso com Deus que está dentro de você. Aí a batalha do bem contra o mal, que está aqui no teu cérebro, o bem passa a vencer todo dia. Embora o mal não se dê por derrotado, atenção, ele continua ali, ele vai continuar sempre nos detalhes, porque, olha, eu sempre falei isso, as turmas todas, gente, o diabo mora nos detalhes, prestem atenção nisso. É naquele fato da tua vida que você passa batido, que você não presta atenção, que acha que aquilo ali é besteira, é ali que o diabo quer a entrada por aquela fresta ali para se instalar na tua vida. Você deu 2 minutinhos de bobeira ali do teu pensamento, ele já entrou por ali. Está entendendo? Então, muito cuidado. Entender o seguinte, enquanto eu estou viva, encarnada, eu não consigo controlar as minhas más inclinações. Ponto. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano, desde o Papa até o Luiz Fernando, a Sônia, a Letícia, qualquer um. Não importa. Chico Xavier, quando estava encarnado, não importa. Está ser humano encarnado, não consegue controlar suas más inclinações. Então, o que eu tenho que fazer? Vigiar 24 horas por dia. Que vai ter uma hora que os caras vão entrar ali naquele detalhezinho que eu vou dar bobeira. Então, a partir disso, Sônia, você pode ter certeza que você vai se entregar. Quando você jogar isso no automático, esse estudo e essa reforma íntima no automático na tua vida, você vai se entregar num trabalho espiritual, você vai fechar os olhos e vai vir tudo na tua mente numa boa. A pessoa vai contar para você a história, entendeu? E a espiritualidade vai te dizer ali direitinho como é que a banda tem que tocar. Em todos os casos, isso não tem a menor dúvida.
Entendeu? É claro que vai precisar sempre se aperfeiçoar, né? Porque a gente não viu tudo, a gente sempre tem uma novidade a mais, né? Me lembro sempre do que o Caboclo Aimoré falava, né? O dia que a gente pensar que a gente sabe as respostas para todas as perguntas, a espiritualidade vai mudar a pergunta para a gente conhecer algo de novo. A gente não sabe tudo, de jeito nenhum. Mas eu acho que esse é o caminho, não tem outro, Sônia. Porque esse negócio de sou eu, a entidade, é todo médium, é a mesma coisa. O negócio, o X da questão é essa. Não tem outra, não tem a terceira opção. São só duas. Duas realidades. Estudo e transformação interior. Se fizer dessa forma, pode relaxar, você está trabalhando com as mais altas vibrações celestiais, não tem dúvida nenhuma. Tá bom assim? Vamos lá? Eu estou no número... Vamos ver quem está atento, hein? Artigo 17º. Tenha sempre em mente que para qualquer pessoa, especialmente o médium, os bons espíritos... Olha o que eu acabei de falar, Sônia, te liga, olha só. Tenha sempre em mente que para qualquer pessoa, especialmente o médium, os bons espíritos somente assistem com precisão se verificarem uma boa dose de humildade ou simplicidade no coração, porque a vaidade, o orgulho, o egoísmo fazem com que nos afastemos da espiritualidade e nos atraem os mais variados problemas. Eu sou da época de Umbanda que dizia assim, tá levando surra da entidade. Eu ouvi muito isso, décadas e décadas. Surra de entidade? É que eu posso imaginar uma coisa dessa? Entidade, um ser de luz, vivendo o plano do puro espírito, vai dar surra em alguém? Pelo amor de Deus. Entendeu? Isso é exatamente o que está dizendo esse artigo aí do Código. Somos nós, em função das nossas imperfeições, somos nós que nos desconectamos da parte espiritual. E é isso que a humanidade está vivendo hoje, gente. Entendeu? Está aqui a Márcia perguntando para nós, aqui pelo chat. Isso, Márcia. Pai Luiz, quando o medo atrapalha o desenvolvimento do médium. Olha só, Marcinha, boa noite, filha. Deixa eu te falar. O medo, ele só dá quando o médium não sabe o que vai acontecer ali na frente. Entendeu? O medo, ele só dá quando o médium, ao final dos desenvolvimentos mediúnicos, e aqui vai uma crítica construtiva, mas vai uma crítica, quando o médium, ao final do desenvolvimento mediúnico, sai todo mundo se atropelando um por cima do outro, que está todo mundo com vontade de ir embora, que passar a mão na bolsa, quer ir embora e tal. Que é a maioria. É só uma minoria que fica ali depois da hora. Mãe Flávia, Pai Luiz, como é que é isso assim? Eu estou sentindo medo assim, assim, assim. Como é que eu faço? Porque nós somos, Márcia, os orientadores de vocês. Tudo o que vocês estão falando, nós já passamos. Então, a gente sabe a solução do negócio. Não é que a gente seja melhor ou pior do que vocês, não é isso. É porque nós já passamos por esse estágio da estrada. Então, a gente sabe. Não tem, aqui não tem, como é que se diz? Como enfeitar o pavão. Umbanda, meu pai espiritual sempre dizia, Luiz, Umbanda é arroz com feijão, ponto. Se tu começa a querer colocar muitos ingredientes, o bolo desanda. É arroz com feijão. Então, o que está faltando para não ter medo é papo de terreiro, sabedoria de terreiro, que é o que falta. Essa sabedoria de terreiro, teve uma aluna, para vocês terem uma noção, pela primeira vez, aconteceu isso em 23 turmas, que foi a última que passou,
do curso Umbanda Sem Fronteiras. Sabe o que ela me perguntou? Ela é professora universitária, né? Ela me perguntou assim, pai Luiz, todas as obras boas, eu conheço sempre a bibliografia, né? As referências bibliográficas. Eu não reparo isso no curso Umbanda Sem Fronteiras. O senhor pode me passar? Sabe o que eu disse para ela? Eu disse o seguinte, olha, minha irmã, diferentemente de outras tradições, a Umbanda e o Candomblé, o seu conhecimento, a sua tradição, ela é oral. E essa oralidade ela está presente numa coisa chamada sabedoria de terreiro, que é uma das 5 ferramentas do saber. A primeira é a arte, segunda é a filosofia, terceiro é a ciência, quarta é a espiritualidade e a quinta é a sabedoria de terreiro. Isso só se aprende, isso que a gente está passando aí para vocês, no curso Umbanda Sem Fronteiras, só se aprende dentro do terreiro. Isso não está em literatura nenhuma. Deu para vocês entenderem? Então, tem que lá. Quando o Templo Estrela do Oriente foi inaugurado, o nosso saudoso e inesquecível pai Pedro Miranda, na hora dele ir embora, ele só disse uma frase para mim, nunca mais me esqueço. Meu filho, não te esquece. É trabalhando que se faz gongar. Pai Pedro Miranda. E é isso. Isso aí nada mais é do que a sabedoria de terreiro. São as histórias do dia a dia de terreiro que a gente aprende e é essa sabedoria que a gente vai levando para vocês. Entendeu? Então, procurem, ao final de cada atividade, desenvolvimento mediúnico, seja até gira de público mesmo, procure perguntar, procure dialogar, procure aprender. Isso é fundamental. Sem isso, não se chega a lugar algum. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta, Marcinha. Qualquer dúvida é só perguntar de novo. Vou parar no 19º, tá? Procure decorar e cantar os pontos utilizados durante as sessões. Não é esse não, gente. É o 18º, né? É isso mesmo, é o 18º. Aprenda lentamente a orar, confiando em Deus, o regente do planeta Terra, em Jesus, o regente do planeta Terra. Cumpra as ordens e os conselhos de seu guia, o protetor, pois ele é o seu grande amigo e somente trabalha para a sua felicidade. Isso não tem a menor dúvida. Sabe por causa de que eu coloco isso, gente? Para a gente poder ouvir a voz que vem de dentro do coração. Porque, infelizmente, a gente tem pessoas que desconhecem o valor das palavras de um guia espiritual, de um protetor espiritual, de uma entidade desenvolvedora, entendeu? E aí vai buscar as mesmas informações que os guias podem te passar dentro do terreiro, vão buscar lá fora. Ontem, nós ficamos sabendo por intermédio de uma irmã, médium do Templo Estrela do Oriente, que ela falou que conhece gente de um determinado terreiro que, quando não está no terreiro, está lá dentro do Templo Estrela do Oriente para poder se fortalecer para a sua sessão lá na sua casa. Quer dizer, uma questão que não tem pé nem cabeça isso. Ou você confia na casa que você está, ou então você tem que chegar e conversar com o seu dirigente espiritual. Está faltando isso, diálogo. Eu era de uma época, quando começaram os desenvolvimentos mediúnicos lá no Templo Umbandista Caminho da Luz, olha só, o desenvolvimento ele tinha 2 horas, só que com o pai Raul, que era o pai pequeno da casa, o desenvolvimento passava a ter 3 horas, que só 1 hora era ele, blá, 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 botava todo mundo sentado, agora vamos ouvir. É isso. Cara, mas um aprendizado que não tem como mensurar o valor disso. Entendeu, gente? E é isso que falta para essa nova geração. Querer ouvir os mais velhos, entendeu? Aqueles que já passaram por essa fase. Isso é muito importante, isso é fundamental. Entendeu? Nós vamos parar grava isso para mim, tá, Letícia?
Paramos no 18º Ok. artigo. A gente começa na próxima aula no 19º, né? A gente vai fechar rapidamente o código, e aí, a partir do código de conduta, a gente tem muita matéria aí para mostrar para vocês. Passa para o próximo slide. Vamos falar sobre hierarquia dentro do terreiro de Umbanda, sobre uma série de aspectos fundamentais, entre outras coisas. Tá? E agora, se quiser até tirar o slide agora, pode tirar, Letícia. Eu queria saber dos meus irmãos, deixa eu ver agora todos eles. O Pedro, não sei onde é que foi, a Ana Cláudia está aqui, está com carinha de cansada hoje, mas está firme, né, Ana? Firme e forte. Tatiana, não sei onde é que foi, a Cláudia está aqui também. Opa, voltou o Pedrão. Tá aqui. Tatiana está aí, presente. Kátia Marins também está aí, firme e forte. Soninha. Opa, olha a Márcia aí. O Rodrigo está com um problema de interferência. E a Moniquinha também está entrando agora. Não tem problema. Os trabalhadores da última hora, é a Moniquinha. Né? Antes tarde do que nunca, né? Isso aí. Com certeza. A Moniquinha é sempre a última a chegar, né, Catinha? Sempre foi, né? Com certeza. Mas ela é gente boa pra caramba, não tem problema. Tá? Gente, dúvidas? Nenhuma? Tô achando a Ana Cláudia hoje muito calada, porque ontem ela esgotou o repertório dela de perguntas para nós. A Ana mandou logo umas 3 ou 4. Aí hoje ela esgotou o estoque dela de perguntas. Né, Ana? Caiu a conexão da Ana, acho que foi. Congelou. Congelou a internet dela. Congelou. Tatiana, gostou da primeira aula ao vivo, Tatiana? Gostei. Tô aqui. Que bom. Você pertence a alguma casa de Umbanda, Tatiana? No momento, não. Não, né? Então tá bom. Não. Tá ótimo. E aí, Ana, esgotou as perguntas ontem? Cadê a Ana? Saiu, fechou. Cláudia, alguma dúvida, Cláudia? Dúvida não é propriamente dúvida. Eu fico lembrando das experiências que eu já tive no campo mediúnico conforme foi sendo passada a aula, né? Então, eu fui recordando coisas de 20 anos atrás para cá, e como foi falado sobre suicídio, foi citado, né? A minha primeiro contato com uma casa espírita não foi uma casa de Umbanda, era uma casa espírita tradicional, né? Eu estava muito perturbada psicologicamente, fiquei com muito problema, foi uma fase assim da minha vida que eu estava mudando várias coisas e eu não tive essa orientação espiritual. Então, eu fiquei muito perturbada psicologicamente. Só me lembro que eu peguei a bolsa, fui assistir uma palestra espírita e era uma perturbação que eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei à base de remédio e aí eu só me lembro de eu falar assim, agora senta e ouve. Mas eu não sei o que eu estava falando. Alguém estava me acompanhando, era para ouvir também. Com certeza era alguém, né? Mas hoje em dia eu agradeço, né? Eu dou graças a Deus eu ter ficado naquela época assim perturbada, porque eu fui buscar ajuda psicológica e espiritual, e isso me fortaleceu de uma maneira que hoje em dia eu estou aproveitando muito bem a quarentena, não reclamo de nada. Com certeza, com certeza. Ô, Ana, você ia falar alguma coisa que eu te cortei? Se libera aqui o som da Ana, gente, por favor. Pronto. Não, eu estava comentando que eu realmente estou cansada porque eu faço um trabalho com os irmãos antes de vir para a aula. Sim. E aí, até tentar esclarecer algumas coisas, eu realmente sou de uma outra casa, umbandista. Sim. E a minha maior missão aqui nesse curso é tentar aprender um pouco mais para passar para os irmãos, né? Que nossa casa ela é muito pequenina e aí isso é necessário porque às vezes a gente não tem a chance de ter esse ensinamento passado, e eu já estou na Umbanda há mais de 10 anos
Legal. Então, assim, achei que passar o conhecimento para alguém era muita responsabilidade, né? E aí eu falei, não, vou pedir ajuda aos universitários. É um prazer. Estamos juntos sempre que precisar. E não se esqueçam de uma coisa que certa vez eu ouvi, e isso é uma realidade. Quem se propõe a instruir, primeiro, está prestando a caridade e, segundo, está assumindo um compromisso com o futuro, com as próximas gerações, entendeu? Então, isso é muito bonito, isso é muito bacana, porque é um legado que a gente deixa, né? Por falar nisso, eu quero, para a gente poder fechar a aula de hoje, eu quero dar uma dica para vocês, também maravilhosa, para vocês poderem também aprender um pouquinho mais. Amanhã, às 8h, através da fanpage do Facebook, se quiserem anotar, ou Letícia, se quiser passar e jogar lá dentro do grupo para eles, é facebook.com/Movimento Mirua, facebook.com/Movimento Mirua. Amanhã, 8h, nós teremos um debate de dirigentes de casas de Umbanda e de candomblés, cujo tema é a humanidade no pós-pandemia. E aí nós vamos estar falando sobre os seguintes temas. Pode-se atribuir a espiritualidade à causa da pandemia? Segundo, por que parte da humanidade não aceita o confinamento? Terceiro, o novo mundo já teria começado neste planeta? Então, amanhã, a partir de 8h, assistam, muito bacana, vocês podem, inclusive, participar com perguntas, né? As pessoas lá vão responder e tal, é muito legal. Assistam, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá bom assim, gente? Combinado? Vamos encerrar nossa aula de hoje. Como sempre fazemos, a gente sempre passa para os irmãos o direito de fazer a prece de fechamento. Cada final de aula, um irmão vai fazer. Então, hoje, já quem está aqui do meu lado esquerdo é a Sônia, vou pedir a Letícia que abra o microfone dela. Ela vai fazer uma prece de fechamento para a gente concluir os nossos trabalhos de hoje, tá bom? Por favor, Sônia. Solta ali o microfone da Sônia, Letícia, por favor. Agora foi. Em primeiro lugar, agradecemos, né, com certeza, a todos nós, a oportunidade de, apesar de não estarmos presencialmente, termos acesso a essa tecnologia que nos une e que mostra que você não precisa estar no mesmo espaço e nem no mesmo tempo para estar junto, porque o espírito é muito maior do que isso. Então, com base nisso, agradecemos a espiritualidade superior que dirige a nós, a espiritualidade que está a caminho do conhecimento e da moralidade, as duas asas que nos levam à evolução. Agradecemos os caminhos que nos trouxeram até aqui, a nos tornar uma turma. Agradecemos também as oportunidades que virão, né, a partir do que o Pai Luiz colocou. Eu estou muito esperançosa, porque eu busco justamente isso, esse conhecimento e essa orientação na prática. Isso vai ser muito importante para mim e, com certeza, para todos nós. Graças a Deus, muito obrigada por eu estar aqui, muito obrigada pelo grupo, muito obrigada pelas orientações e pelas oportunidades. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Obrigado, minha irmã Sônia. E, como sempre fazemos no final das nossas atividades, vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou,
e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Que as mais altas vibrações celestiais possam abençoar a cada um de vocês, as suas famílias, os seus lares. Que Oxalá os abençoe até a próxima quinta-feira, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus. Beijos em todos. Até a próxima, gente. Obrigada, Saúde. irmão. Obrigado, médiuns do Templo Estrela do Oriente. Beijo a todos. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado. Boa noite.